Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Quem achou, diga amém. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E você diz amém. Meus irmãos, se eu fosse dar um tema a essa mensagem nessa noite, eu daria o seguinte tema: aprendendo com Bartimeu. É um texto muito conhecido, é uma palavra muito simples. Eu não estou aqui com o intuito de impressionar ninguém. Aliás, quando você é chamado para o ministério, a tua priori não pode ser de impressionar as pessoas, mas sim de levar Cristo para quem escuta a palavra de Deus através da sua boca. E esse é o meu objetivo aqui essa noite. Quando nós olhamos para o contexto geral, mundial, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, é percebível que muitas pessoas têm dificuldade de enxergar um palmo sequer na sua frente as coisas mais importantes que o Senhor tem dispensado no nosso caminho, na nossa vida, no nosso coração. É claro que Deus não é um Deus irresponsável, não é um pai que trata de filhos mimados, que reconhecem que crianças precisam de motivações para continuar sendo obedientes. Não é uma chantagem emocional e psicológica, mas trata-se sim de uma reciprocidade espiritual. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre propósitos na sua vida. E quando não sequer tem essa sensibilidade e essa visibilidade de princípio, de honra, as pessoas acabam ficando como se fossem cegas. Quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de Marcos, é percebível aqui a preocupação do evangelista em relatar alguns detalhes importantes. Eu sempre gosto de apresentar Jesus nos evangelhos, eu falo muito isso quando prego, porque quando nós abrimos a Bíblia em Mateus ele apresenta Jesus como rei, porque começa falando da sua genealogia e da descendência de Cristo. E Mateus vem apresentar Jesus aos judeus, por isso que Mateus é repleto de parábolas e constantemente você vai encontrar a expressão está escrito, está escrito, está escrito, para que os judeus viessem se lembrar das profecias messiânicas. Só que no Evangelho de Marcos, que é um evangelho mais compacto e mais resumido, Marcos ele vem apresentar a Cristo não como um servo, mas como o servo. E Marcos vem falar de Cristo aos romanos, porque os romanos não tinham muito tempo e muita paciência para ouvir história. Então, por esta razão, Marcos apresenta Cristo como servo aos romanos. Já Lucas, de uma forma muito filosófica, apresenta Cristo como homem, a humanidade de Cristo aos gregos, já que os gregos prezavam tanto a filosofia, a psique, a aparência. E agora João vem apresentar Jesus ao mundo inteiro como o próprio Deus, o Filho de Deus. Por isso que o Evangelho de João começa de uma forma diferenciada. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Só que Marcos ele é o Evangelho dos itinerantes. Marcos apresenta Cristo na estrada, operando vários sinais, prodígios e maravilhas. E Marcos traz isso da estrada, das andanças e da caminhada de Cristo. E quando nós abrimos a Bíblia em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46,
como diz nos evangelhos sinóticos. O que é evangelhos sinóticos? São os evangelhos que tratam do mesmo assunto, da mesma situação, só que de ângulos diferenciados. Tem muitas pessoas e tem muitas teorias e vertentes teológicas que tentam desmerecer as escrituras sagradas e a sua inerrância, dizendo que nos evangelhos existem contradições. E você encontra esse mesmo milagre lá em Mateus capítulo 20, do 29 ao 34, lá em Lucas capítulo 18, do 35 ao 43. E em Mateus vem dizer que não havia só um cego, tinha 2 cegos. Aí alguém me pergunta, nos seminários teológicos da vida, como é que pode? Marcos e Lucas falam de um só, e Mateus falam de 2. Era 2 ou era 1? Era 2. Por quê? Porque Marcos e Lucas não diz que era apenas só um. Marcos e Lucas ressalta a história de Bartimeu como destaque, mas na verdade eram 2. E alguém pode querer refutar e dizer: mas Marcos diz que ele estava saindo de Jericó, e Lucas diz que ele vem entrando em Jericó. É que na verdade, na historicidade, todos os bons leitores bíblicos sabem que haviam 2 cidades de Jericó: a Jericó velha e a Jericó nova. A Jericó nova foi aquela cidade a qual Herodes ergueu e fez o seu palácio de inverno, e ele também estava restaurando a Jericó velha, e acredita-se que esse milagre aconteceu entre essas 2 cidades, entre a velha e entre a nova. A Bíblia também fala que uma grande multidão estava saindo com Jesus de Jericó, os discípulos, os talmidins, os aprendizes, e essa multidão era composta de 3 tipos de pessoas, irmão Gelásio. Primeiro, essa multidão era composta de curiosos e espectadores, aqueles que encaravam tudo aquilo que Jesus fazia como um show, como um espetáculo. Aliás, não sejamos hipócritas, deveria ser muito interessante ver um culto sendo ministrado pelo próprio Jesus, irmão Júnior, já que Jesus tinha uma forma diferenciada de cultuar. Ele não seguia essa questão litúrgica, pastor Leôncio, ele vinha exatamente para quebrar esse protocolo. E havia também uma multidão de cegos, de paralíticos, de enfermos, de endemoniados, de lunáticos, de pessoas com problemas de diversas origens, doenças crônicas, patologias, pães e peixes para multiplicar. Não apenas porque ele curava enfermos, mas porque acreditava que de fato ele era o Filho de Deus. Então essa tríplice multidão estavam seguindo a Jesus e se concentrando um número enorme de pessoas. Segundo a história e a geografia bíblica, Jerusalém ficava a cerca de 26 ou a 27 quilômetros lá de Jericó, ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. Havia uma imigração nessa época, já que o Pessach, a festa da Páscoa, estava próxima. Então quem não poderia ir? Quem é que não poderia ir à Páscoa? Os menores de 12 anos de idade. Quem é que não poderiam ir a Jerusalém na festa da Páscoa? Os que tinham alguma deficiência física e eram mal vistos pelos judeus. Havia um preconceito muito grande na época. Havia uma certa aversão por parte dos judeus com pessoas que eram vítimas e portadoras de necessidades especiais. Por isso que quando Cristo foi curar aquele cego, que ao invés de enxergar homens, ele enxerga árvores, os discípulos perguntaram: mestre, por que ele é assim? Porque o pai pecou, porque a mãe errou, e Cristo vem quebrar isso e dizer: não, ele é assim para que o nome do Pai seja glorificado na vida dele, porque Cristo já estava vendo a questão da linha temporal. Eles estavam vendo ele cego, mas Cristo já estava vendo ele curado. Eles estavam vendo ele na miséria, mas Cristo já estava vendo ele erguido. Eles estavam vendo ele derrotado, mas Cristo já estava vendo ele vencedor. Aleluia. E a Bíblia fala: e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu. Reparem que Bartimeu não era o nome próprio dele. A colocação inicial, Bar, ela vem do aramaico filho de. Bartimeu, filho de Timeu.
Bar-Jonas, filho de Jonas. Por quê? Porque ele não tinha uma notoriedade social. E acontece que quando você não tem uma notoriedade social, quando você não alcança o respeito na sociedade onde você mora, por causa da sua pouca idade, ou por causa de alguma situação vivencial como o de Bartimeu, a Bíblia é muito clara que Marcos não fez questão de citar o nome dele, propositalmente não fez questão de dar ênfase a esse homem. Por isso que fala Bartimeu, filho de Timeu. E para piorar a situação, ele ainda relata a situação dele, de quem ele era filho e o que ele estava fazendo à beira do caminho. Bartimeu, vírgula, o cego, vírgula de novo, filho de Timeu, estava fazendo o quê? Assentado junto ao caminho, mendigando. Como alguém que possuía essa deficiência visual, ele com certeza deveria ter pelo menos 2 objetos. Primeiro, uma guia, uma haste de madeira que servia para tatear o ambiente, para que ele viesse ter percepção de espaço, tempo e lugar. Então, quando ele andava, ele tateava e ele sabia qual era a proporção do terreno ao qual ele estava caminhando. E ele também tinha uma capa que servia para 2 coisas. Primeiro, para identificá-lo como alguém especial no meio da multidão, não no sentido positivo, mas no sentido negativo, porque essa túnica de cor escura já era uma cultura romana, para fazer diferenciação das pessoas que estavam ali no meio. Só usava essa túnica quem era vítima de alguma doença crônica ou degenerativa, como os leprosos, como já havia na cultura judaica também. Quando os leprosos, eles entravam na cidade, tinha horário estipulado para entrar na cidade, tinha um sino no pescoço, as roupas tinham que ser furadas para mostrar suas feridas, e eles entravam na cidade chacoalhando esse sino, levantando outra mão para o alto, dizendo: leproso, leproso, imundo, e as pessoas tinham que sair da frente, porque estava passando um leproso. Então essa túnica servia como a sua identidade, mas também servia como depósito de moedas e de esmolas, e era colocado na frente dele, já que ele não podia trazer nenhum tipo de benefício para casa, de ajudar no orçamento da sua família. Todo dia ele era colocado à beira do caminho para fazer o quê? Para mendigar. Todo dia ele era colocado à beira do caminho para mendigar. As pessoas passavam no caminho e ele agora estendia a sua mão, na sua face estava impregnada a sua situação trágica, porque era visível. Ele estendia a mão e dizia: dá uma esmola, por favor. As pessoas tiravam a pior moeda. Se fosse hoje, quase não se vê mais a moeda de 1 centavo. Hoje o que se tem mais é a de 5 centavos, também está meio escassa, né? Mas aquela de 10 centavos, miudinha, seria essa. As pessoas escolhiam a pior moeda e colocavam ali, para que ele viesse ter algum recurso para levar para sua casa. Mas o versículo 47 vem mudar tudo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existe uma lei da natureza chamada lei da compensação, ou seja, Bartimeu era cego, mas não era surdo. Bartimeu não enxergava, mas não deixava de ouvir. E a primeira lição que eu aprendo com Bartimeu é exatamente essa: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele ouviu que havia um homem chamado Jesus Cristo, e esse homem era de Nazaré, e onde esse homem passava, o surdo ouvia, o mudo falava, o paralítico andava, o endemoniado era liberto, aleluia, milagres aconteciam. A Bíblia diz que ele ouviu essa palavra e a fé acendeu no coração dele. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Bartimeu hoje é a ouvir, a Bíblia fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente que está escutando, mas não está ouvindo. Giovanni, qual a diferença entre escutar
e ouvir. Quando você escuta, o teu aparelho auditivo está captando qualquer tipo de som ao seu redor, mas você não presta atenção porque sua mente está vaga. As pessoas estão cada vez mais desligadas, as pessoas estão cada vez mais religiosas e menos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão buscando por revelação, por profecias, mas estão se esquecendo da palavra de Deus, que é a maior profecia de todas. Sim, eu creio em profecia. Sim, eu acredito que Deus fala com alguém usando outra pessoa. Mas quando alguém é usado para falar com outra, essa pessoa pode falhar. Ela pode ser tomada por uma emoção momentânea, e esta pessoa que falou da carne vai pagar o preço depois. Mas existe uma coisa que não falha, é a palavra de Deus. Essa não falha. Essa sempre dará o fruto a qual foi designado para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para ouvir Deus falar. Tem muita gente que gosta de ouvir quais são as paradas tops do sucesso das músicas do Brasil e no mundo inteiro, mas não tem tempo para ouvir Deus falar. Tem muita gente que gosta de estar constantemente informado a respeito das notícias do mundo atual, mas não para ler a Bíblia, não para ler a palavra de Deus, não para escutar o que Deus tem para falar. Essa geração tem falado que Deus está em silêncio, mas na verdade é a nossa Bíblia que anda fechada há tempo demais, porque não temos prioridade. Perceba bem que eu falei, não é que não tenho tempo, não tenho prioridade, porque quem tem prioridade, ele arruma um tempo, ele arruma um jeito, e para ouvir Deus falar. É claro que Deus se cala, é claro que Deus se silencia, é claro, existem inúmeras passagens bíblicas que falam que Deus se cala, que Deus se silencia. Aí desde que a irmã Cassiane cantou lá no ano 2000, com muito louvor, que eu acho muito lindo, não deixo de cantar, continuo cantando, é uma licença poética, é muito bonito, mas ela canta assim: quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Aí eu paro para pensar, será que Deus é tão incompetente assim a ponto de não poder falar enquanto trabalha? Quem é que consegue trabalhar e falar normalmente ao mesmo tempo aqui? Levanta a mão. Eu sou um. Tem gente que não consegue, mas tem gente que tem essa habilidade. Será que Deus seria tão limitado assim, a ponto de ser impedido de falar enquanto trabalha? Na verdade, quando Deus se cala, é porque Ele quer ouvir você. Deus é educado. Deus sabe conversar. Tem gente que não sabe conversar. Tem gente que gosta muito de falar, mas não sabe ouvir. Já disse um certo poeta: o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Nós precisamos aprender a ouvir. Eu fico tão feliz quando eu venho no culto, me sento para ouvir, porque nesses 22 anos a gente prega quase todo dia, glória a Deus por isso. Mas é tão bom quando você se senta para ser servido, é muito bom. Porque tem gente que fala que o pregador, o mensageiro é o garçom. Eu discordo. O mensageiro é o cozinheiro e o garçom. Porque os ingredientes quem dá é Deus. Está tudo aqui, ó. E você tem que ter muito cuidado para temperar, para cozinhar, para não passar do ponto, ou não ficar cru. É certo que nem todos vão se agradar da sua comida. Isso é muito relativo, varia de pessoa para pessoa. Mas o mais importante de tudo isso é você saber ouvir. Tem muita pessoa que dá murro em ponta de faca, não sai do lugar, porque não para ouvir. Você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo não fala de uma forma padronizada, já que somos pentecostais, já que gostamos de dar glória a Deus misturado com aleluia. Mas antes de sermos pentecostais, somos inteligentes. E sabemos que tem vários tipos de cultos, vários tipos de sermões, vários tipos de orações. Esses dias atrás eu fui subestimado por um líder da nossa nação aqui. Teve um membro que quis me convidar para um trabalho de casais, pastor Bertelli. E esse membro pegou um vídeo meu de uma vigília, Josimar, e mandou para esse pastor. E o pastor dele disse assim, ó, esse pregador não dá, ele é muito avivado. E o irmão me contou, achando que eu ia falar mal do líder dele. Eu falei, mas é lógico, você não vigiou, meu irmão.
você pegou um vídeo de uma vigília que nós estava voando, dando glória a Deus misturado com aleluia, e quer que o teu pastor entenda que eu vou palestrar para casais. Mas faça eu entender que existe tempo para tudo, existe momento para tudo. Antes de sermos pentecostais, precisamos ser inteligentes, precisamos pensar as coisas, e precisamos sim parar para ouvir Deus falar. Bartimeu descobriu esse segredo, e ele ficou atento a qualquer espécie de movimentação ao seu redor. Quando ele ouvia um barulho diferenciado e ele sabia decodificar esse barulho, ele começava a gritar: quem é que está aí? Alguém dizia: não, é só o filho da vizinha que está correndo do chinelo da mãe. E ele continuava ali, tranquilo. E ele ouviu de novo: quem é que está aí? Não, é só o cobrador de impostos. Está todo mundo correndo do leão, ninguém quer pagar imposto, fica tranquilo. Mas teve um dia que ele ouviu um barulho diferente, porque o barulho da multidão de Jesus é diferente. O barulho da multidão de Jesus é: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus entra em Jericó, faz o que tem que fazer, e agora sai de Jericó, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer. A palavra clamor no original quer dizer gritar em alta voz. Clamor. Só clama quem precisa. Só clama quem sente a necessidade de ser notado. Você não vai ver uma mãe que perdeu um filho num tiroteio, numa bala perdida, numa grande metrópole, olhar para alguém e dizer: por gentileza, empreste-me seu smartphone para eu fazer uma ligação para o SAMU vir buscar o meu filho que está um chão no fim da sua vida. Você não vai ver isso. Você não vai ver uma pessoa que está presa numa casa em chamas e a janela tem grades e não tem para onde ela correr, e quando ela vê alguém passando na rua, ela vai dizer: por gentileza, arruma um jeito de me tirar daqui. Não, você vai ver alguém com um volume de voz muito alterado, com os nervos à flor da pele. Por isso que quando nós vermos alguém no culto que está se manifestando de uma forma extravagante, nem sempre a pessoa quer chamar a atenção das pessoas. Muitas vezes ela quer chamar a atenção só de Jesus. E nem todos têm a mesma cultura e o mesmo nível de inteligência e de espiritualidade que você tem, para saber que para chamar Jesus não é pelo volume da voz. Giovanni, mas você não é pentecostal? Sou. Giovanni, então por que gritamos? Gritamos porque carregamos isso em nossa veia. Gritamos com responsabilidade. Gritamos na entonação de guerra, de batalha espiritual. E não vamos deixar de gritar. Nascemos no fogo, vamos subir no fogo. Mas entendemos que não é o nosso grito que faz Jesus operar. Porque barulho, como dizia um certo pregador, não atrai a presença de Deus. Mas onde a presença de Deus está, tem que ter algum tipo de reação. Precisa. Nem que seja uma lágrima no canto do olho, nem que seja um sussurro na alma, nem que seja um suspiro, mas você precisa reagir, e isso faz parte do clamor. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você precisa voltar a clamar. Você precisa voltar a clamar. Você precisa voltar a chamar por Jesus, que pode resolver o seu problema, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus! Daí para mais. Só que quando ele chamou Jesus, ninguém não estava nem aí para ele, nem o próprio Jesus, porque estava todo mundo chamando pelo Yeshua.
que era um nome comum na época, que tinha muitos com esse nome, Yeshua, Jesus. Aí alguém do lado dele disse para ele, e muitos o repreendiam para que se calasse, o versículo 48, fica quieto, ele não vai te ouvir, tem gente mais importante perto dele, tem gente mais importante do lado dele, e tem dois tipos de pessoas, aquela que é a mesma, independente com quem está, e aquelas que quando estão com alguém mais importante que você, finge que não te conhece. Já teve essa amarga experiência? Eu já. É terrível, pastor Leôncio. Quando chega alguém mais importante, ele te isola. Ele esquece o teu nome. Esquece que olhou para você e disse, conta comigo, eu vou te ajudar, eu vou orar por você. E quando você precisa, cadê? Ah, uma mão lava a outra, mas na tua vez sempre acaba a água, já percebeu? Já percebeu que muitas vezes você é esquecido por pessoas, e tem gente que olha para nós e não entende, todo dia na igreja, para que isso? Para quê? É segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira, é sábado, é domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, para quê? Para que ficar indo à igreja? Tem muita gente que fala isso. Tem muitos haters de internet que se acovardam atrás dos seus teclados, dos seus smartphones, dos seus fakes da vida e falam, para que ir para a igreja? Para que ser massa de manobra? Para que ser fanático? Para que ser tão carola? Para que dar dinheiro para pastor? Para que dizimar? Para que ofertar? Para que? Já percebeu? E quem critica é só olhar para a vida deles. Isso aqui não é em tom de condenação, é em tom de misericórdia. Para que essas pessoas alcancem o pleno conhecimento da verdade. E que elas possam ouvir, mas nunca deixar de clamar. E quando vier dificuldade, não se decepcionar e se voltar contra esse sistema que tanto pregam. Já percebeu que hoje muito se fala contra a religião? A religião vem do verbo religare. As pessoas são religadas a Deus através da religião. O problema não é a religião, é graças à religião que estamos aqui. O problema é a religiosidade. As pessoas que enaltecem mais os costumes, os dogmas do que a própria palavra de Deus e a própria sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E muita gente pergunta, como é que você aguenta, como é que você consegue 22 anos na estrada, pandemia, como é que você aguentou? Eu não sei, porque se eu soubesse, não seria fé. Eu estava num lugar um dia com a minha esposa e ela estava comprando uns tênis para ela, porque ela usa bastante, tem que ser branco, e tênis branco não é barato, é caro, tênis bom, branco é caro, e ela comprando, e uma pessoa chegou do meu lado assim, que me conhecia e disse, uau, ela vai levar? Eu falei, vai. Como é que você consegue? Eu disse, não sei, é fé. Se eu soubesse, não seria fé. Como é que você aguentou durante a pandemia ficar sem pregar tanto tempo? Eu disse, me virei. Deus me deu inteligência, 2 pernas e 2 braços, vão para cima, bora. Nós não precisamos viver apenas para mostrar para os outros. Ninguém precisa saber de nada. Eu li uma frase hoje que eu achei muito interessante. A oração é o culto sem palco. É tão bom cultuar quando ninguém está vendo e quando ninguém sabe. Cultuar na intimidade. Lá no canto do meu sofá é o meu culto. Quando ninguém está vendo. E quanto mais luta se levanta, mais eu persevero. E ainda que a voz da razão chegue e diga, você está ficando para trás, hein? Ainda que a vaidade humana, ainda que os demônios lancem setas na sua vaidade, no seu orgulho e te diga, você poderia estar mais à frente, hein? Aí você se lembra que tem o Espírito Santo que te diz, não, você não poderia nem estar na frente e nem estar atrás, você não está competindo com ninguém, você está sendo levado pela minha presença, sou eu que te levo, sou eu que te trago, sou eu que te sustento, sou eu que te mantenho de pé. Persevera,
Alguém me pergunta quem é que vai para o céu? Deus é amor? Não. Igreja da Graça? Não. Universal? Não. Assembleia? Não. Comunidade? Não. Quem é que vai? Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O segredo da vitória e do milagre está na perseverança. Persevera. Persevera. Continua. Prossiga. Caminhe. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo levar você para onde Ele quer. Nem toda porta que está aberta é Deus que está lá. Tem muita porta aberta que não é coisa de Deus. E quando essas portas se fecham do nada, nós ficamos frustrados e decepcionados. Aí o Espírito Santo tem que vir dizer: eu não preciso de porta para operar. Eu sou a porta. Você só vai entrar onde eu quiser. Só vai dar certo o que eu quiser. Ah, mas os meus planos não deram certo. E daí que se frustrem os meus? Ah, mas o meu projeto não deu certo. E daí que se frustre os meus? Em 2020, quando nós estávamos em Portugal, eu achei que nós iríamos ficar lá. Nós ficamos quase 5 meses em Portugal. E todo mundo, no começo da pandemia, fica em casa, stay home, fica em casa. E nós não estávamos em casa. Nós estávamos em casa dos outros, que nos receberam, por sinal, muito bem. Mas como a gente tem prudência, e quando a gente pensou que ia incomodar, nós ficávamos migrando na casa dos amigos e da família, para não ser pesado para ninguém. Aí quando eu vi que a fronteira não ia abrir mesmo, olhei para a mulher e disse: bora trabalhar, vamos arregaçar a manga. E fomos, e deu certo, irmão Gelácio. Alugamos uma casa, compramos um carro, por 1.000 euros, coisa linda. O poder do euro é muito maior. Agora, em época de pandemia e aquele conflito na Europa, está difícil em qualquer lugar. Mas nós ficamos lá, e eu disse: vamos ficar aqui. E eu trabalhando numa sapata de servente de pedreiro lá no Estoril, no Cascais, em Portugal, amarrando ferro, tudo africano, só eu, brazuca, como dizem eles. E eu estava lá amarrando ferro, e o diabo passava constantemente do lado da sapata e dizia: quem diria, hein? Nos maiores púlpitos do Brasil, dentro de um buraco em Portugal. Eu dizia: está repreendido o diabo. Eu também estou fazendo obra de Deus aqui, porque família também é obra de Deus. Eu estou cuidando da minha família. Mas um dia Jesus passou lá. E quando Jesus passou lá, uma voz suave, doce, falou comigo. Eu cantando louvor, ouvindo o louvor no fone, o Espírito Santo falou comigo: vocês vão voltar. Eu disse: não pode ser verdade. O voo foi remarcado 2 vezes e foi cancelado 2 vezes, 3 vezes com o voo do consulado. Não vamos voltar mais, já estamos aqui. E Jesus disse: quem está falando com você é aquele que abriu o mar vermelho. E se eu abrir o mar vermelho, que é a fronteira para mim. Quando foi dia 25 de julho de 2020, nós estávamos em casa, para a glória de Deus. Clame, persevere, não desista de crer na promessa. O Deus que te prometeu é fiel. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi! Aí Jesus parou. Porque o que fez Jesus parar não foi o grito. O que fez Jesus parar foi o conteúdo do grito. Diga amém. Quando ele disse: Jesus, filho de Davi, aí Jesus parou. Tem misericórdia de mim. Por quê? O judeu acreditava que Jesus, conforme as escrituras, viria da linhagem de Davi, a raiz de Jessé. Então quando Bartimeu disse filho de Davi, ele disse assim: tu não tens o poder só para me curar, tu tens o poder para me salvar. Tu és o meu Messias. Tu não és só um milagreiro, tu não és só um curandeiro, tu não és só um profeta, tu és o Messias.
Isso indica que Bartimeu não pertencia à multidão que precisava. Isso já indica que Bartimeu pertencia à multidão que adorava. E Bartimeu enxergava muito mais que muita gente nos dias odiernos. Eu tenho falado isso nas quintas aqui. Profecia não é macumba gospel. Campanha não é mandinga gospel. É fé, é propósito. Está muito além dos números. Está muito além de um homem que está aqui em cima. O que acontece nesse culto não vem de homens, vem de Deus, vem do céu. O que acontece nessa igreja, é claro que graças à liberdade que os homens de Deus têm dado aqui, mas não é deles que vem, é do céu, é do alto, é de Deus. Por isso que sempre falo, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem a sua função no reino e cada um tem a sua função no corpo. Não tem grande pregador, não tem maior pregador. Tem grande mensagem, tem grande palavra, tem grande Deus, tem grande unção, tem grande autoridade que vem do alto. Eu não sou, Ele é. Eu não faço, Ele faz. Eu não posso, Ele pode. Eu não tenho, Ele tem. E cada vez que eu acho que eu tenho, Ele vem e me quebra, me mói. E cada vez que você acha que pode ou tem alguma coisa, Ele vem e te arrebenta. Quebra minha vida e me faça de novo. Ele sempre faz isso. Ele sabe como nos quebrar. Ele sabe como arrebentar a nossa vaidade, nosso orgulho, a nossa humanidade. Ele sabe. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus disse, espera aí, quem é que me chamou? Aí penso eu que Jesus falou a mesma coisa que falou com a mulher que tocou ele na orla. Quem é que me tocou? Mas aquele perguntou, quem é que me chamou? Aí alguém falou, está todo mundo te chamando. Aí Jesus disse, não, alguém me chamou diferente. Alguém disse, filho de Davi. Aí alguém disse, é o Bartimeu, o cego, nem dá bola. Bora, segue. Jesus disse, não, manda chamar ele aqui. O clamor dele mexeu comigo. O jeito que ele falou comigo mexeu aqui dentro. O que conquista Deus não é o número de campanhas que você faz. O que conquista Deus não é tua oferta no voto. O que conquista Deus não é teu dízimo alto. O que conquista Deus é aquilo que vem daqui, do coração. É quando o diabo, o inferno diz, agora ele vai parar, agora ele vai desanimar, agora ele vai desistir, agora ele vai murmurar, agora ele vai deixar de acreditar, agora ele vai entregar os pontos. Aí você se levanta e diz, vou entregar coisa nenhuma, agora que eu vou orar, agora que eu vou para cima, agora que eu vou jejuar, agora que eu vou pagar o preço, agora que eu vou chegar mais perto, agora que eu vou me entregar, agora que eu vou. Manda chamar ele aqui. 49, Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem bom ânimo, te alegra. Como é que eu vou me alegrar se eu não enxergo? Como é que eu vou me alegrar se eu não consigo enxergar as cores das flores? Como é que eu vou me alegrar se eu não consigo enxergar a reluzência da lua, das estrelas? Como é que eu vou me alegrar se eu não consigo olhar o rosto da minha mãe? Como é que eu vou me alegrar se eu não consigo ver o rosto dos meus filhos? Tem gente cega, cega pelos problemas da vida, não consegue aproveitar os momentos com os filhos, não consegue aproveitar os momentos com o cônjuge, porque a pressão, a cobrança, a responsabilidade está de forma terrível, te mutilando, te torturando. E você não tem tido inteligência emocional para lidar com todas essas responsabilidades da sua vida profissional, financeira, conjugal, sexual, emocional. Você não consegue lidar com esse turbilhão de informações que chega todo dia na sua cabeça adulta, que deveria ser responsável, mas está afogado, com os nervos em frangalhos.
Tem bom ânimo, te alegra. Desvia o foco. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para as dívidas. Para de olhar para os conflitos e olha para o que é bom. Olha para a expectativa. A mínima expectativa que resta. Esses dias eu ouvi um pessimista. É pessimista porque já passou por muitas situações terríveis na vida dele. E humanamente falando, eu até entendo ele. E ele disse uma frase que mexeu comigo. E ele disse assim, ó: eu prefiro ser surpreendido do que ser frustrado por uma expectativa. Eu olhei para ele e perguntei: tá, e onde é que fica a sua fé? E ele me disse: a minha fé morreu quando perdi meu filho. A minha fé morreu quando eu quebrei minha empresa. A minha fé morreu quando meus sonhos se frustraram. E eu olhei para ele e falei: se tudo que você vê é a dor, você não conhece Deus. Porque Deus está além da dor. Por isso que quando Jesus encontrou a mãe daquele menino na porta da cidade de Naim, que estava carregando seu filho na maca, no caixão, Jesus olhou para ela e disse o quê? Lá no esquife: não chores. Como é que eu não vou chorar com meu filho morto? Te alegra, te anima, reage. Mas como? Isso é fé. É uma fé sobrenatural, é uma certeza que você tem, não na religião, não em profeta, não em homens, mas no próprio Deus. Quem estava falando com ele era Jesus, ele sabia quem era Jesus. E o próprio Jesus disse: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Levanta-te, que ele está mandando chamar você. Naquele momento, Bartimeu, no versículo 50, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. John Wesley fala que esse salto que Bartimeu deu foi o salto da vitória. Foi o salto no escuro em direção ao milagre. Porque depois de toda aquela escuridão, havia luz. Depois de toda aquela escuridão, havia uma expectativa nova de vida. Depois de toda aquela escuridão, Jesus Cristo não operaria o milagre só no físico, mas também na alma. Então eu aprendo com Bartimeu. Ele ouviu, ele clamou, ele perseverou, ele levantou e ele tirou a sua capa. Ele ouviu o barulho da multidão. Ele clamou da forma correta que tinha que clamar. Ele não clamou o curandeiro, ele clamou o Salvador. Ele perseverou quando todo mundo achava que ia acabar para ele. E ele se levantou quando todo mundo achava que ele ia continuar prostrado. E em último lugar, ele arrancou a sua capa. Aquilo que o identificava como derrotado. Aquilo que aprisionava o coração e a alma dele. Há anos atrás eu estava pregando na minha cidade, em Paranaguá. Eu era novinho ainda, tinha 17 anos de idade, isso foi em 2002. Eu não tinha essa circunferência frontal aqui, abdominal. Eu era magro, estava pregando. Enquanto eu pregava, o fogo caía, Deus operava tremendamente. E eu percebi que tinha um rapaz que não era evangélico, que estava no culto. O demônio pegou ele e ele saiu correndo. E quando ele saiu correndo, o meu reflexo foi muito rápido. Porque Deus falou comigo: vá atrás. Eu disse: não posso, o povo está aqui. E o Espírito Santo me disse: aquela alma é mais importante que esse povo. Eles nem vão ver que você saiu, vai atrás. Irmão, eu abandonei culto, abandonei altar, abandonei tudo e saí correndo atrás do rapaz. O rapaz correndo na rua e eu atrás, ó, perna para que te quero. O rapaz endemoniado e eu cheio de Deus, falando em línguas. O pessoal olhava assim, nós correndo, achava que era briga. Pega, vai, dá-lhe! E ele entrou na casa dele. Quando ele entrou na casa dele, que eu cheguei no portão, a mãe dele estava crente. A mãe dele olhou para mim: o que você está fazendo aqui, Giovana? Eu disse: Deus mandou eu vir atrás do teu filho. Ela: entra, pelo amor de Deus, e ora por ele, não aguento mais esse menino. Quando eu entrei,
O diabo tinha pego ele, tinha dado com a cabeça na parede, tinha quebrado o vidro, estava lá no canto. Isso aconteceu comigo, eu não estou inventando história de ninguém. Entrei no quarto dele, comecei a orar, e o demônio sai, não sai, sai aquela luta, e não sai, e eu me rolando com aquele rapaz no chão, e sai, diabo, em nome de Jesus, fogo nele, sai dele, e sai. E eu disse: Jesus, o que está acontecendo? O Espírito Santo me deu uma iluminação na hora, e ele me disse assim: ó, tem algo aqui dentro, que o coração dele está preso, que está dando legalidade para esse demônio. Eu disse: Deus, mas o que pode ser? E o Espírito Santo me mostrou na segunda gaveta do criado mudo. E eu perguntei: o que tem ali? E o rapaz meio fora de si. E eu abri a gaveta. Quando eu abri a gaveta, eu tirei um colar. Eu disse: quem é que te deu esse colar? Minha ex-namorada. E o Espírito Santo me revelou na hora que foi feita uma obra de macumbaria naquele colar, que estava dando legalidade para aquele demônio, ele estava preso aquele colar. Quando eu peguei aquele colar e rebentei, o moço foi liberto na hora. O que você quer falar com isso, pastor Giovanni? Arranca tudo aquilo que te identifica o teu passado como um derrotado. Desapegue das coisas que não agradam a Deus. Desapegue de todo o amuletismo. Desapegue de tudo aquilo que o Espírito Santo não tem se agradado, e Ele vai te revelar. Por isso que nós aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus não temos rosa ungida, sal ungido, não temos fronha ungida, nós temos a palavra de Deus, é dela que vem a nossa vitória. A nossa fé está unicamente no Senhor. Aleluia! A fé não precisa de amuletos, a fé não precisa de crucifixo, a fé não precisa disso. O Espírito Santo é suficiente, o sangue de Jesus é suficiente. Arranca a capa, tira a identidade de derrotado, renuncie, para de ficar stalkeando perfil de ex na internet. Para de ficar infernizando e cuidando da vida dos outros. Se liberta. É um novo tempo, é uma nova fase, é uma nova história, é um culto de ensino. Mas eu estou sentindo Deus aqui. Ele arranca a capa, porque ele não ia mais precisar daquilo. Ele dá um salto para a vitória, para o milagre. E ele chega na frente de Jesus. Eu encerro aqui. E quando ele chega na frente de Jesus, ele não conseguia enxergar Jesus. Ele não via Jesus com seus olhos. Mas ele conseguia sentir Jesus com o seu coração. Ele sentia aquela sensação de proximidade quando temos. Que mesmo que sejamos de olhos fechados, quando alguém se movimenta no ambiente, a gente sente. Alguém passou aqui do meu lado, eu senti. Ele conseguia sentir o hálito de Jesus, Josimar. Ele conseguia ouvir a voz doce e suave de Cristo. E Cristo vem fazer a última prova com ele. A prova da humildade. Porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Jesus já sabia o que ele precisava, sim ou não? Mas ele queria ouvir. Tem gente que se acha tão autossuficiente que acha que não precisa vir no culto de ensino, que acha que não precisa vir numa escola bíblica, que acha que não precisa ouvir alguém pregar, alguém falar. Mas Bartimeu, com toda a humildade, na urgência e na necessidade, disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero a minha cura, eu quero o meu milagre, eu quero ter vista. E Jesus Cristo disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. O engraçado é que Jesus não falou apenas de uma cura física, periférica. Cristo falou de salvação.
Porque antes de Cristo operar milagres externos, Ele quer fazer milagres internos. Antes de Cristo revelar-se através de você, Ele quer revelar-se para você. Antes de Cristo tornar notório o milagre na sua vida, Ele quer ser notório no seu coração. Bartimeu imediatamente viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Tem pedido de oração? Simone Borges, Hitman, pede oração a favor da sua tia Eugênia. O sobrenome eu não consigo pronunciar, mas é esse aí. Jesus sabe quem é. Deve ser alemão, húngaro, não sei. Mas ela está muito doente e nós vamos orar. Você consegue pronunciar, pastor? É mistério, né? Vamos orar. Isso, é isso aí. Quem precisa de uma oração, levanta a mão assim para o céu. Não precisa vir aqui na frente, Jesus vai até aí. Quinta-feira estamos aqui, você está convidado a estar conosco, 19h30. Levante a sua mão para o céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que ouviram esta palavra de ensino essa noite. Nós pedimos a Sua glória sobre esta vida, Senhor. A irmã Eugênia, que precisa de um milagre. E não só a irmã Eugênia, mas todos esses que nos ouvem pelas redes sociais. E todos aqueles que estão presencialmente aqui conosco hoje. Senhor, visita a casa, visita a família, dá vitória. Entra com a providência, opera o Teu milagre. Repreende, Senhor, toda a cegueira espiritual. Tudo aquilo que não me deixa enxergar a vitória, o milagre e a bênção, as dádivas, as alabandarachandarábia. Espírito Santo, venha queimar, venha quebrar toda a corrente de Satanás, toda a legalidade aos demônios. Senhor, abençoa a cidade de Ilhota, Senhor. Essa cidade pertence ao Senhor. Essas ruas, avenidas, valados, Senhor, tudo isso pertence a Ti. Guarda essa cidade, guarda o prefeito, guarda o pastor dessa igreja, guarda os obreiros, guarda os Teus filhos, guarda cada lar aqui representado, a casa, e dá vitória em nome de Jesus. Amém.